Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Acústica. Marcelo, vou aproveitar a tua vinda aqui, porque nós tivemos um fato que entristeceu o mundo todo com a morte do Papa Francisco. E agora, inclusive, na próxima segunda-feira, inicia o conclave para escolher um novo Papa. Mas vamos falar do Papa Francisco. E é um assunto que eu acho que chama a atenção de todos nós. Ele, durante 40 dias, ele ficou internado no hospital por um problema de pneumonia. E alguns meses atrás, tu falou um assunto aqui sobre os problemas cardíacos envolvidos com problemas respiratórios. Eu queria que nós tentássemos entender um pouquinho esse processo. Perfeito. Dá para se dizer que a morte do Papa Francisco teve talvez o seu pilar, o seu alicerce, todo ele na causa respiratória. Já é sabedor que o Papa, na sua juventude, ele fez uma lobectomia, ou seja, que retirou uma parte do pulmão. Nós temos no pulmão direito e esquerdo 3 lobos, que são 3 partes diferenciadas, lobo superior, médio e inferior, falando de uma maneira muito simples. E ele teve tuberculose, como sequela de tuberculose, uma lesão grande, e foi feita uma lobectomia, então retirada uma parte. Então, desde a adolescência, já vinha sofrendo com problemas respiratórios. Foi envelhecendo, o pulmão foi envelhecendo, e nesta última internação, segundo os boletins médicos, teve uma internação por pneumonia bilateral. 40 dias, é lógico, uma pessoa com quase 90 anos de idade, se eu não me engano, 88 anos de idade, que o Papa Francisco veio a falecer, um octogenário, já com problemas também de obesidade, um problema de nas articulações, parece que vinha fazendo uso de corticoide sistêmico por um longo período, por isso daquele inchaço que a gente notava na feição dele nos últimos tempos, e a gente é sabedor que o corticoide, ele é um medicamento que tem os seus benefícios, porém, quando de uso crônico, e algumas pessoas precisam usar de uso crônico, traz esses efeitos colaterais que a gente chama de efeito cushingoide. Ele acumula gordura, ele causa osteoporose, ele pode causar hipertensão. Ele devia ter muita dor no se movimentar, né? Então... Tanto que ultimamente já vinha praticamente se locomovendo através de cadeiras de roda. E nessa internação, não resta dúvida nenhuma, com um problema respiratório agravado por pneumonia bilateral, é lógico que ele sofreu uma carga, uma onda de processo inflamatório, que é o que a gente já comentou aqui, a situação inflamatória do nosso corpo, de uma maneira muito grosseira, é nada mais do que uma ferrugem, vamos colocar assim de uma maneira muito simples para os ouvintes entender, e essa ferrugem ataca principalmente o sistema cardiovascular, principalmente as artérias, que foi o que aconteceu logo alguns dias após a sua alta, ele sofreu um acidente vascular cerebral e uma insuficiência cardíaca muito importante, que foi a causa da sua morte. Mas, onde é que tudo começou lá? No sistema respiratório, na pneumonia que ele teve. E quando a gente fala pneumonia, Fábio, tem um ditado que a gente ouve muito seguidamente das nossas avós, e as nossas avós eram sabedoras das coisas, elas sabiam das coisas. Elas diziam assim, essa pneumonia veio de uma gripe mal curada. Elas não estão certas e também não estão erradas. Por que elas não estão erradas? A gente tem uma relação muito direta de gripe, ou seja, de influenza com pneumonia. E eu vou explicar o porquê. O vírus influenza, que é o vírus que causa a gripe, ele tem uma atração, ele faz com que as células tenham uma atração maior pelo pneumococo, que é a bactéria que causa a pneumonia, e facilita com que o pneumococo penetre nessas células. Todos nós temos pneumococo na nossa via nasal, na nossa orofaringe, que é a nossa garganta. Então a gente faz uma gripe, estão ali esperando, exatamente. O vírus nada mais é do que aquele tapete vermelho. Ele monta a cena do crime e quem vai executar o crime, quem é o bandido, é o pneumococo. Mas foi a gripe que levou à diminuição da defesa local, foi a gripe que colocou o pneumococo na nossa célula e foi a gripe que abriu a porta das nossas células para o pneumococo fazer a
pneumonia. Entendi. E isso é um estudo muito interessante, um estudo americano de 2009, que naquela epidemia de H1N1, lá em 2009, se notou que teve, então, a epidemia por H1N1 e na semana seguinte houve um aumento da internação por pneumonia por pneumococo. Então, está muito bem comprovado esse em outros estudos, sabe, que tem uma relação direta com isso que as vovós falaram. Então, ou seja, assim, uma gripe mal curada, uma gripe mal manejada, ela pode sim levar a uma pneumonia. Daí que tanto a gente bate na tecla, façam a vacina, tanto da influenza, que hoje tem no pós-saúde, como a do pneumococo, que hoje tem a mais moderna, inclusive a gente faz na clínica do pulmão, que é a Prevenar 20. Hoje é a vacina mais moderna que existe no mundo. Não existe nenhuma melhor do que a Prevenar 20 para a prevenção de pneumonia pelo pneumococo. Tu vê, né? A pneumonia. Será que um papa desse era vacinado? Eu acredito que sim, a gente não tem como saber, mas eu acredito que os médicos dele, com certeza, devem de orientar. O que acontece? Quando a gente faz a vacina do pneumococo, quanto mais cedo a gente faz, mais imunidade a gente fica. O que eu quero dizer com isso? Se eu passo, por exemplo, a vacina do vírus sincicial respiratório, que é uma outra vacina que a gente está fazendo, e segundo o Infogripe, só abrindo um parênteses, nas 2 semanas atrás, o vírus sincicial respiratório foi o vírus mais causador de síndrome gripal aguda, de síndrome respiratória aguda, segundo as informações do Infogripe, em populações menores. Mas vamos lá, quando a gente faz o vírus sincicial, vacina do vírus sincicial respiratório, com 60 anos de idade, nós temos uma proteção em torno de 97%, uma eficácia. À medida que isso vai evoluindo, 70, 80, 90 anos, essa eficácia já vai ficando menor, de 80%, vai passando para 75%, 76%. Então, se a gente fizer a vacina, se o Papa fizesse a vacina lá com seus 85 anos, ele não teria uma eficácia muito grande, mas não resta dúvida que teria. Sim. Melhor fazer a vacina do que não fazer. Né? E é um tema que a gente bate ainda muito, porque com a pandemia se criou muitos tabus. Foi um desserviço que a internet fez para a gente com relação às vacinas, né, Fábio? E a gente sabe, abrindo um outro parênteses, o que diminuiu as mortes na pandemia nada mais foi do que as vacinas. Nós não podemos brigar com números a gente não pode brigar, e foi o que aconteceu com as vacinas. Exatamente. Bom, tá aí uma explicação, mas justamente sobre isso que eu me lembro que o doutor Marcelo falou. O problema cardíaco, ele é aguçado ou até cria mais dificuldade para o corpo em função de processos gripais grandes como a gente tem. E um número interessante também, pessoas que têm DPOC, que é bronquite e enfisema, quando aquele paciente que tem bronquite e enfisema, ele tem uma crise de falta de ar e vai parar no pronto-socorro ou interna, a chance dele vir a morrer de um problema cardíaco aumenta em 240% na primeira semana. Então é um número assustador. Quem tem problema cardíaco também deveria de ter esse trabalho de pesquisa, de acompanhamento antes. Sim, não há essa dúvida. Deixa eu só trazer uma perguntinha aqui, que essa vacina que o doutor está falando é a mesma da gripe? Não é a mesma da gripe, estamos falando da vacina da pneumonia. São duas vacinas diferentes. A da influenza, que o posto de saúde está fornecendo, as pessoas do grupo de risco devem procurar, o município já está fazendo. E existe a vacina antipneumocócica, que é a que eu falei, a mais moderna, é a Prevenar 20, da Pfizer. Essa o SUS não disponibiliza, né? Essa está na clínica do pulmão, ali na Presidente Vargas, onde você pode fazer a vacina lá. Certo, Elizabeth, que fez a pergunta. É interessante a gente saber um pouquinho como é que funciona, né? E os dobramentos das vacinas. Exatamente, exatamente. Vamos nos vacinar. Os postos estão... Pois é, hoje não sei se estão abertos. Hoje não. Hoje estão de ponte. Ponte. Tá bom. Você que está com problema, a informação é a seguinte, vai para a UPA. Não tem posto de saúde aberto hoje, tá? Então, é tudo UPA. E o hospital, não sei como é que está o atendimento em matéria de urgência e emergência, né? Mas a UPA é o primeiro caminho que a gente tem que buscar. No residencial Malmum, semana passada, retrasada, todos os funcionários, todos os idosos vacinados no mesmo momento. Gripe e coronavírus. Gripe e coronavírus. Todos.
Todos. Lá no Residencial Almo nós não negociamos, esse não há negociação. A gente informa a data e todos funcionam, e todos eles não têm problema nenhum, aceito fazer as vacinas sem nenhum problema, que é para o bem de todos, né? Quem está mandando um abraço para nós, está nos ouvindo e lá em Barão do Triunfo, meu amigo. Ok, o pessoal escutando a gente lá no rádio, em cima da obra. Os caras estão fazendo uma construção lá, doutor Marcelo. E é o João Carlos Nunes aqui, hein? Então lá em Barão do Triunfo nos mandando um abraço. Eu ainda não sou... O radinho não existe, o rádio, né? A primeira coisa, aplicativo. Esses caras de obra, a primeira coisa que coloca é pendurar o rádio. O rádio. Aí depois inicia a marcação da obra, entendeu? É a companhia do dia, né? A minha mãe, que sabe que eu gosto de um radinho de pilha, quando eu visito ela em Porto Alegre, passo o final de semana com ela me deu de presente o radinho de pilha, que era do meu pai, porque ela sabe que eu gosto de a gente dormir, colocar embaixo do travesseiro. Sim. Aí eu entrego a minha idade, né? Quem gosta de dormir com radinho de pilha, entrega a idade. Não, mas eu aprendi e agora eu uso tecnologia, uso fone de ouvido sem fio. Daqui a pouquinho o fone se some na cama, já perdi o contato. Muito bom. Obrigado, doutor Marcelo Mauro. Muito obrigado. Bom.